Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, desejando, irmão, que as bênçãos de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da nossa santa e querida Avó Rosa, o Espírito Consolador, e as bênçãos do nosso santo e querido irmão Aldo, esteja na vida e no viver de cada irmão apostólico. Irmãos, a partir desse momento tão santo, tão sagrado, momento tão precioso, em que nós temos essa grande oportunidade que Deus está nos dando, junto com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, de estarmos reunidos neste tabernáculo santo aqui na face da terra entre os homens, para podermos, irmãos, louvar, glorificar, exaltar o reino dos céus e também ao mesmo instante pedir bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o nosso viver. Vamos dar início, irmão, a mais uma santa reunião desta noite. Portanto, eu convido todos que se coloquem em pé, para que nós possamos, irmãos, fazer uma oração para entregar esse trabalho nas mãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque o que prevalece é a vontade de Deus, não é a nossa. Todos em sentido de oração, oremos. Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, suplico a Tua bênção, a Tua paz, para este momento santo de reunião, junto com as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que recaia sobre todos os seus filhos presentes neste momento, neste tabernáculo santo aqui na face da terra, entre os homens. Pai bendito, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, toma conta deste nosso trabalho, abençoa o mesmo, que todos os atos deles eu entrego em Tuas santas mãos, Pai, nas mãos da Senhora Avó, do Senhor Santo Irmão Aldo, seja do trabalho do púlpito, desta mensagem, a qual eu Te peço inspiração, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, para que eu possa falar ao coração dos Seus filhos, e que também que essa inspiração, Avó, passam para toda a igreja, para o coral, por esses hinos que eles irão apresentar. Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Mães Celestiais, estamos prestes em comemorar o Teu dia. Ajuda Teus filhos a glorificar e exaltar o Teu nome, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, com estes belíssimos hinos que eles têm para apresentar para nós, os hinos que irão cantar do inário. Que todo esse nosso louvor, a partir deste momento, seja aceito no reino dos céus. Portanto, Vó bendita, em Teu nome, em nome do Santo Irmão Aldo e de todos os santos presentes aqui conosco, eu declaro esta reunião iniciada. Amém. Número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não quer mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
Irmãos, passaremos agora para a parte da mensagem. Creio eu que todos estão preparados, com os seus corações puro, limpo e aberto para receber a mensagem contida neste boletim. Ou seja, os ensinamentos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, ensinamentos de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e da nossa Mãe Santa Vó Rosa. Irmãos, tenho a mensagem. A primeira mensagem, ela nos fala sobre o perdão, porque creio eu que é do conhecimento de todos que sem perdão não podemos herdar o reino dos céus. Precisamos perdoar uns aos outros, precisamos tirar dos nossos corações os maus sentimentos para poder herdarmos o reino do céu. E isto nos ensina a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, junto com Jesus e com nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Estimados irmãos apostólicos, nestes tempos da regeneração, Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem de forma clara e objetiva nos ensinado que para alcançarmos a glória de Deus e ganharmos a salvação nos céus de esplendor, precisamos viver tudo que aprendemos com eles nesta Santa Igreja Apostólica. Tanto, irmãos, para podermos herdar o reino dos céus, precisamos viver tudo o que aprendemos com a Santa Vó Rosa e com o nosso santo e querido Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Isso é para que nós possamos fazer uma reflexão na nossa vida, para que nós podemos ver se nós estamos vivendo tudo aquilo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo e assim carregam um fardo pesadíssimo que se torturam por causa das falhas e erros do passado e não vivem o presente, pois estão amarradas no passado. Irmãos, pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo, portanto ficam amarradas no passado e não vivem o presente. Nós precisamos, irmãos, seguir o exemplo de Jesus, o exemplo da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido Irmão Aldo. E eles continuam nos ensinando, através desse boletim, nos dando os ensinamentos esclarecidos sobre o perdão. Então, irmãos, continua aqui dizendo: já imaginaram se o apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias e os seus traumas de seu passado? Irmãos, já imaginaram se ele não tivesse curado as memórias e os traumas do seu passado? Isso o apóstolo São Paulo. Mas ele disse: irmãos, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio de chamado celestial de Deus em Cristo. Nós precisamos esquecer de tudo aquilo que tem para trás e vivermos o presente,
para podermos ganhar, meus irmãos, o prêmio de Deus celestial, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Isto perdoando uns aos outros, tirando do nosso coração os maus sentimentos, que muitas das vezes, irmãos, faz mal para a nossa própria saúde, para o nosso próprio corpo. Lembre-se que Saulo foi um perseguidor da igreja, mas aquelas feridas foram curadas, pois ele encontrou o perdão e passou a viver uma vida justa para a glória de Deus. Portanto, ele encontrou o perdão, conseguiu se perdoar e passou a viver uma vida justa, honrada para a glória de Deus. E isso precisa permanecer entre todos os apostólicos, ou seja, entre todos aqueles que queira herdar o reino dos céus, que para herdar o reino dos céus precisam perdoar, precisa ser perdoadores. Prezados irmãos, vivemos neste mundo dias difíceis e turbulentos. É preciso termos conosco a todo instante o Espírito Consolador e o Santo Primaz, junto com Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nos devolvendo a dignidade quando muitas vezes, por coisas tão insignificantes e banais, a perdemos. Irmãos, muitas vezes, por pouca coisa, igual muitas vezes nós vemos até em nosso meio, muitos por coisa mínima, perdem, irmãos, a Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo, que tudo faz para salvar, para levar a sua alma, o seu espírito ao reino dos céus. Precisamos, irmãos, termos conosco, precisamos ter conosco a todo instante o Espírito Santo Consolador, precisamos ter o Santo Primaz, precisamos ter Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, em nossos corações, para que esses santos possam devolver a nós a nossa dignidade, e que nós por pouca coisa não podemos perder as virtudes preciosas desses santos de Deus. Irmãos, vejamos aqui também um exemplo, quando Jesus, conhecendo o coração, a situação daquela mulher que foi flagrada em adultério, sendo colocada aos pés do mestre como um objeto sem honra e dignidade. Mas o divino mestre acolhe aquela mulher envergonhada e humilhada, e pelo seu amor e misericórdia, devolve-lhe através do perdão a dignidade da vida e ainda pergunta. Então, irmãos, pegaram aquela mulher, levaram aos pés de Jesus, nosso Senhor, para que ele condenasse aquela mulher. Essa foi a intenção daqueles que o levaram. Mas Jesus, irmãos, vejam que Jesus, ele conhecendo o coração e a situação daquela mulher, ali ele conhecia tudo. Então, irmãos, ainda ele pergunta àquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Porque aquela mulher, chegando diante de Jesus, ali ela permaneceu de cabeça baixa,
de tanta vergonha e humilhação. E ela, ao levantar a cabeça, ela responde: eles não estão mais aqui. Então, irmãos, o mestre dá a sentença e o aconselhou àquela mulher. O nosso Jesus, e ele disse: eu também não te condeno, vais e não peque mais. Jesus também não condenou aquela mulher. Irmão, Jesus, sabendo das circunstâncias do seu coração, não humilhou aquela mulher, nem expôs publicamente sua situação, mas com amor e cautela a perdoou e nos deu ainda, irmãos, uma lição para todos nós, dizendo assim: acautelai-vos. É o que o povo apostólico precisa possuir em seu coração. Jesus deu esse grande exemplo: acautelai-vos, pois ali trazendo aquela mulher para ser julgada por ele, para que ele condenasse, mas ele teve cautela. Ele não se precipitou, ele vem do coração daquela mulher, porque ele conhece. Então o povo apostólico, antes de agir, precisa ter amor em seu coração, precisa ter cautela. Muitas das vezes, irmãos, tem alguns que se estouram com pouca coisa, mas nós precisamos pensar antes de falar, porque depois, irmãos, que nós falamos, fica um pouco tanto difícil voltar atrás, porque a palavra, irmãos, ela fere mais do que uma pedrada, tanto quanto, irmãos, porque nós hoje, se levamos uma pedrada, deixa uma marca, mas tem um remédio que passa, tira aquela cicatriz do corpo. E muitas vezes o nosso próximo fala coisa que fica gravada em nossos corações. Outras situações, irmãos, que vemos com São Pedro, quando Jesus lhe disse: Pedro, tu me amas? E São Pedro, irmãos, respondeu-lhe: sim, mestre, eu te amo. Então Jesus, irmãos, ele disse: conforta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, consola minhas ovelhas. Irmãos, você, o senhor, a senhora, ama a Santa Vó Rosa? Ama o santo e querido irmão Aldo? Ama Jesus nosso Senhor? Portanto, então, ame o seu próximo. Acautelai-vos diante do seu próximo, assim como Jesus disse. Ele perguntou a Pedro se Pedro o amasse. Ele disse: amo, Senhor. Então acautela as minhas ovelhas, ajuda elas. Isso que se refere entre nós, povo apostólico. O que Jesus está dizendo, que a Santa Vó Rosa hoje em nosso meio está nos explicando claramente para nós, para que nós ajudemos uns aos outros, para que nós se acautelai-vos.
Sabemos conversar, falar uns com os outros, dialogar. Mesmo, irmãos, quando vemos que aquela pessoa às vezes está alterada ou até mesmo fora da doutrina ou da disciplina desta Santa Igreja Apostólica, aí chega esse momento de nos acautelai-vos. Jesus pediu para nós, e hoje a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo pedem, para que nós acautelai-vos. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus, irmãos, o perdoador, misericordioso, amoroso. Esse é o nosso Jesus que nos deu a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a semelhança dele, irmãos, o Divino Mestre. E além de tudo isso, irmãos, devolvendo a nossa dignidade, restaurando, cura todas as feridas, irmãos, de nós, perdoa os teus pecados, perdoa nossos pecados, e ainda, irmãos, ainda de tudo isso, Ele faz tudo isso, e ainda Ele chama para nós vir aos seus braços descansar. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está chamando nós para irmos aos seus braços, nos descansar nos dias de hoje, neste mundo turbulento, carente da graça do nosso Deus. E Ele pede, irmãos, zelais um pelos outros, e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Se teu irmão peca contra a ti, vai e em particular com ele, conversem sobre o e fala que aconteceu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Aquele que guarda o seu pecado, que tranca em sua consciência e no seu coração, irmãos, este não tem paz, não tem sossego, não tem cura e nem libertação. É Jesus que está falando. É a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinando. Por isso, irmãos, recomendamos, sejam humildes e sinceros com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, pois eles restauram o seu coração, curam suas feridas e querem o seu bem e a sua felicidade. É o que hoje, irmãos, a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo está fazendo, está lutando por todos aqueles, irmãos, que querem herdar o reino dos céus, que obedeça a sua doutrina e a sua disciplina nesta Santa Igreja Apostólica. Precisa perdoar para herdarmos o reino dos céus. Pois o Filho de Deus, o apostólico fiel, não podem guardar nenhum ressentimento em seus corações. Precisa ser limpo e puro de coração para herdar o reino dos céus. Mas, irmãos, ainda aqui, Ele nos fala como se dá o perdão. Nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida, no nosso viver sobre isso. E Ele também nos explica como se dá o perdão. Irmãos, o perdão é apenas um ato, mas um processo de consciência que tem por objetivo cessar os ressentimentos ou as mágoas contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros
ou fracassos. Irmãos, o perdão é um ato de se desprender do ressentimento. Ele é um ato de tirar aquilo que está dentro do nosso coração. Deve vir do coração, ser sincero, generoso e não ferir o amor do ofendido. Precisamos saber de tudo isso para não ferir o amor do ofendido. Não impõe condições, porque, irmãos, não adianta perdoarmos uma pessoa e impor condições a ele. Tampouco é motivo por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Então, irmãos, nós conhecemos o verdadeiro perdão pelos atos e não pelas palavras. Perdoar, irmãos, é rejeitar a ideia de desforrar e retribuir o mal com o bem. Precisamos entender tudo isso. Perdoar é ter a capacidade de tomar a iniciativa em dar o primeiro passo à reconciliação, ao amor pelo próximo, independentemente de ser o ofensor ou o ofendido. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido, precisa tomar uma iniciativa. Lembre-se, irmãos, todos nós devemos lembrar disso. Onde está escrito aqui? Lembre-se, o maior perdão já foi dado naquela cruz do Calvário pelo Divino Mestre. Irmãos, pagando com o seu sacrifício e sua vida nossos pecados. Hoje, irmãos, hoje nós podemos, com toda convicção e verdade, afirmar que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tudo fizeram e fazem para que esta família apostólica seja verdadeiramente unida, sem divisão. O irmão Aldo Nogueira, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, está lutando para que a família apostólica seja verdadeiramente unida, irmãos, e sem divisão. Irmãos, sem ressentimentos de uns para com os outros. Mas, irmãos, isto com um amor verdadeiro e uma união sólida, irmãos. Uma união firme. Uma união de darmos as mãos um para o outro e dissermos, vamos seguir. Isso, irmãos, no propósito de servir ao nosso Deus e ao reino dos céus, para um dia herdar o nosso galardão do nosso Deus. Irmãos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo muito lutou e está lutando para a união da família apostólica, mas que esta união ela seja verdadeira, uma união firme, uma união sólida. E aquele que tem fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, ele assim procede com estes ensinamentos. Ensinamentos, irmãos, vindos do reino dos céus. Através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Nossas Mães Celestiais, Maria Santíssima e Santa Avó Rosa.
Portanto, irmãos, vamos assim fazer, vamos saber perdoar, vamos dar as mãos e vamos amar o nosso próximo, para um dia podermos herdar o reino dos céus, nesta nossa longa jornada, nesta longa caminhada aqui na terra, rumo ao reino dos céus, junto com a Santa Avó Rosa e com o nosso santo e querido irmão Aldo. Vamos tirar tudo de mal que há em nossos corações, para que nós possamos ser um verdadeiro Filho de Deus nesta terra. Amém. Irmãos, para finalizar a nossa santa reunião, o coral irá apresentar o hino intitulado Homenagem às Nossas Mães Celestiais. Vamos ouvir.
Amém. Irmãos, Mãe Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, vamos todos nós, irmãos, amar essas duas mães que nós temos ao nosso lado, a guiar nossos passos, a iluminar nossos caminhos e a nos proteger. Amém. Irmãos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Meu muito obrigado a todos pelo trabalho prestado. Diácono, diaconisa, membro, conjunto coral, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, neste momento, abra a janela dos céus e derrame bênçãos sobre todos. Amém. Todos de pé, por gentileza, aqueles que puder, vamos fazer uma oração para que nós possamos encerrar a nossa santa reunião. Todos de cabeça curvadas, fecham seus olhos para não se distraírem. Com muita reverência, assim oremos. Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, chegamos ao final de mais uma santa reunião. Obrigado, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Obrigado, Jesus, Mãe Virgem Maria, por tudo o que tem feito por nós, por ter nos ajudado, por ter nos inspirado em nosso trabalho. Agradecemos de coração por tudo o que tem feito em nosso favor. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajude os teus filhos, dê a eles o que eles precisam para viver nesta terra. Também te peço, Santo Irmão Aldo, junto com a Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, que interceda o Pai, o Filho e o Espírito Santo por este mundo tão cruel, mundo tão carente da graça de Deus. Ajuda aqueles que precisam, os bons, humildes de corações, que sofrem, angustiado, sem saber para onde ir, sem ter rumo certo. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, tenha compaixão desses teus filhos, desta humanidade que sofre tantas dificuldades em outros países, o qual vem sofrendo com esses desastres que vêm acontecendo. Querido Irmão Aldo, querida e Santa Avó, Jesus bendito, ajuda eles, tenha misericórdia dos bons e humildes de corações, que às vezes também sofrem por causa da corrupção e orgulho de muitos. Ameniza o seu sofrimento, ajuda, avó, este mundo a se recuperar. Isto se for, ou seja, da sua graça, da sua bênção, derrama sobre eles, e se for da vontade da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Atenda as orações, os pedidos, clamores que seus filhos estão fazendo neste momento, Santa Avó. Leve até o trono do nosso Deus Criador, dá a eles saúde, dá paz, felicidade. Ajuda desde os pequeninos até os mais idosos, os quais sofrem com o peso da idade, mas isso é óbvio. Mas com o alívio que a Senhora e o Santo Irmão Aldo nos fornece, nos concede, nós podemos assim, sentirmos em nossa alma esse alívio, em nosso corpo esse conforto, com esses nomes que colocaram nessa caixinha pedido de oração, a qual estendo as minhas mãos, mas a bênção, a cura e o milagre é a Senhora, é o Senhor Santo Irmão Aldo. Quem dá? Leve até o trono do nosso Deus Pai Criador, junto com as orações dos teus filhos, e vê quanto merece. E assim a Senhora o proporciona da sua bênção, da sua graça. Irmãos, neste momento receba a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido Irmão Aldo, e que os anjos dos céus acompanhem
nos seus caminhos até os seus lares e dê uma boa noite de sono e de descanso. E amanhã possamos estar aqui novamente, glorificando e exaltando nossas mães celestiais e nossas mães aqui da terra. Portanto, a nossa eterna e sincera gratidão, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, não está encerrada. Vão com Deus, meus irmãos.